próxima extinção em massa, né? Que tem alguns indícios, né, de que as espécies que habitam a região do Equador, que se concentra a maior parte da vida marinha no mundo é na região do Equador, os polos tem uma curva mais ou menos parecida com o sino, né? Vai reduzindo o número de criaturas viventes, quanto mais o mar vai ficando mais gelado e se aproximando dos polos, né? Então, para ficar claro, a próxima extinção em massa, de acordo com o que eles estão falando, a última que a gente teve 90 a 95% das espécies extintas, né? Nessa última extinção em massa. E o que acontece nessa próxima que estão falando que está tendo indício? Que as espécies estão gradativamente, algumas delas, indo da região do Equador para a região dos polos, porque está ficando mais difícil de se habitar e de se sobreviver essas espécies com, seja a temperatura do mar ou com componentes que tenham na região do Equador. Então o que acontece se a gente pensar em uma larga escala, né? Tirando todo o ciclo, né, e todos os elos, né, que se tem no ecossistema, você vai tirando animais que se alimentam para esses outros animais que ficaram para trás. Alguns não conseguem sobreviver em temperaturas mais elevadas, outros não têm comida, e aí acontece o quê? Vai despencando o número de espécies, né, vai reduzindo muito, e as que conseguem escapar vão sendo invasoras para outros ecossistemas que são mais polares, né? E aí você muda toda a configuração da Terra, e você precisa muito, ao longo do tempo, aí, dar tempo para restabilizar. Por quê? Você vai ter novos predadores indo para os polos, né? Novos animais que muitas vezes podem ser presas, né? Mas muitos deles predadores. E aí remexe com todo o ecossistema que tem ali, né? Marítimo, né? Isso que a gente não está nem falando dos terrestres, né? E dos aéreos, né? Os movimentos, né? De épocas sazonais dos pássaros, né? Que pode ser modificado grandemente porque os ventos podem se alterar, a temperatura dos ventos, né? O nível que eles vão ter que sobrevoar. Então já tem uma mudança a nível sistemático, né, do sistema Terra, né, do jeito que ele está sendo modificado. Se tiver uma migração nesse nível, né, por exemplo, algumas espécies podem não acompanhar o fluxo migratório, ficar para trás e ficarem sem comidas, né, igual você falou, essas outras que vão chegar, vai estar chegando num ecossistema novo, com a cadeia alimentar completamente diferente. Então a gente pode ter assim uma seleção natural não tão natural e se acabar quebrando a cadeia toda, né? E como você já bem introduziu o assunto, né? E inclusive, né, fala-se, né, sobre uma possível extinção de 60% dos peixes, né? Isso influenciaria com certeza o modo como a gente se alimenta, né? Tem muitos países que vivem da pesca, né? Muitas pessoas se alimentam do peixe, né? Então a gente poderia ter um problema assim de fome muito grande, né? Ou a menos que você achasse um substituto para o peixe, né? Então traria problemas grandes, né? Nenhuma extinção em massa é benéfica, né? Mas fala-se sobre qual que é a gravidade, né? Porque é parte culpa nossa, né? A gente está colaborando aí para um aquecimento global, né? Tem pessoas que têm pesca de subsistência, né? Que realmente a pessoa vai lá e come, né? Utiliza do que ela tem ali para conseguir se alimentar. E tem muita gente, inclusive em regiões litorâneas do Brasil, a gente sabe disso, muita gente vive da pesca, né? Pescadores mesmo que trabalham aquilo ali como um ganha-pão. E aí o que acontece? Talvez tenha zonas do mundo que, justamente por essas espécies vazarem da região equatorial e forem para os polos, não vai ter como ter o seu ganha-pão, não vai ter subsistência. E aí o mundo como a gente conhece hoje como nação, dependendo ainda se pegar ali a região do Caribe, algumas partes ali da África que bate, né? Índia que pega uma parte ali também, né? De uma região mais equatorial. Outros povos também, Sudeste Asiático, se a gente pensar um pouco também, né? Outra parte ali da América Central. Países podem parar de existir, porque como é que as pessoas vão subsistir numa temperatura tão elevada sem animal para se alimentar, sem muito do que se tem ali em volta, né? Que eles se alimentam, o que faz parte da economia deles vir abaixo, né? Não vai ter atrativo para ninguém viajar para lá, para ninguém se subsistir ali, para ninguém ganhar o dinheiro daquilo ali, porque não vai ter vida. A vida não vai ser possível nessas regiões. Aí você talvez tenha que concentrar mais gente em outras regiões dos polos, e aí o que acontece? Você vai levando predadores junto para a região dos polos, eles vão ter que se reestabilizar ali com o predador comendo talvez presas que eles não estavam comendo antes, refazer os elos e ao mesmo tempo junto com hiperconsumo dos humanos indo para os polos, né? Vai ter mais humano concentrado ali nas cabeceiras ali, né? Mais para os polos, né? No Polo Sul e Polo Norte. E gente comendo aqueles animais que ainda não estão num ecossistema natural e não tiveram tempo de se reproduzir, né? De ter um número razoável para conseguir manter. Então imagina isso, a gente pode acabar tendo uma extinção em massa e ainda acabar com o restante que tem, com as pessoas comendo e consumindo tudo que vai indo para os polos, né? E aí você tem
uma coisa que vai levando a outra, a ponto da gente o quê? Chegar num ponto de não ter mais vida no mar, não ter com que subsistir, e a gente vai ter que recriar, vai ter que recriar em laboratório de alguma forma para conseguir tocar talvez uma piscicultura, né, que seja toda artificial, né, toda feita em laboratório de reprodução e tal, e vai ter que, a gente não vai poder mais depender do natural fornecer, vai ter que a gente criar meios para se gerar isso de forma vertical, né, ou em territórios muito pequenos. Vai aumentando essa temperatura, você vai empurrando, né, os animais para essa área, você vai ter um espaço menor para a mesma quantidade ou para maior quantidade de animais marítimos. Imagina os peixes grandes, né? Assim, ou até mamífero, né? Baleia. Você pega esses animais assim, gigantescos, né? Tubarão que gosta mais de água fria, né? Você vai desequilibrar tudo o negócio, vai ser uma bagunça assim gigantesca, né? Sim. E pode criar um vício, a gente está falando só dos animais marinhos, mas igual você falou, você pode gerar um processo de extinção que afete de todas as pontas, né? E a gente esquece que a gente é animal, né? Eles vão fazer esse Sim, movimento do mar para os polos. O ser humano, como um animal bonitinho que a gente vai movimentando junto para os polos, né? Porque vai ficando mais quente, a gente vai querendo um lugar mais habitável, e a gente vai caminhando junto. E aí a gente vai reservar um negócio que é puramente urbano nosso, né? Que é socar tanta gente junta no mesmo lugar. A gente vai socar um monte de animal junto no mar, num espaço muito pequeno. E aí o que acontece? Ao contrário da gente, que a gente, em teoria, né? A gente procura coabitar em termos verticais e a gente não vive de forma sã, né? Não é natural, mas a gente vive razoavelmente junto. Para você juntar tantos tipos de predadores e presas junto num espaço tão pequeno, vai ao racha, né? Como é que a gente vai conseguir manter tanto predador junto? Será que os predadores vão acabar se comendo, né? Ou se consumindo a ponto de um virar uma fusão entre um predador e uma presa, né? Porque todo mundo acaba sendo presa numa cadeia alimentar. Mas se você muitas vezes tem predadores que não tinham predadores muito grandes antes, vai forçar esses caras a terem predadores, porque eles estão tão socados junto, né? Você vai fazer ele virar uma presa, num lugar onde ele não seria, né? Vai ter que reajustar tudo e vai demorar tempo, né? sem falar que tem animais que são responsáveis, né, pelo controle da população de outras espécies, até para manter a saúde, né, do oceano, né? Pois você precisa de tubarões, né? Tubarões já estão ameaçados, né? A gente mata muito tubarão por caça. O animal é importantíssimo para balancear isso daí. Então, imagina você jogar esses animais somado com a possível extinção dos tubarões ou com a redução significativa da população de tubarões, a gente pode ter um oceano doente, né? Espalhar a doença entre os peixes, né? Entre os animais marítimos. Aí a humanidade vai fazer o que para terminar? Vai dessalinizar e vai tirar toda a água? Vamos secar a terra? Vamos extrair tudo, né, dos animais? Vamos secar a terra, deixar ela seca? E aí o ciclo não se renova mais, né? Não tem mais matéria orgânica. Como é que a gente vai ter terra, né? Cultivável, bem feito, compostagem? Se a gente não tem aquele ciclo natural, gradativamente a gente vai acabando com os ciclos, né? Todos os tipos de cadeias que se tem na Terra, a gente vai tirando elos e chega uma hora que não vai sobrar elo, né, para se tirar, né? Precisa ver também que tipo de influência, né, no mundo fora, no mundo externo, né, fora da água, e quais as consequências, né? Muitas vezes a gente só se atenta para a importância de alguma espécie quando a gente perde ela, né? Às vezes o pessoal faz experimento, né, que nem tiraram os lobos lá do Yellowstone, né, e teve um problema gigantesco com controle de população de veado. Teve problema também com você transportar um animal de um lugar para o outro. Então, como que isso poderia afetar a gente, né? O pessoal preocupado, né, com o boom de usina eólica, né? E morcego morrendo, morcego espalha semente para tudo quanto é lado, né? Tem uma função ecológica grande, né? Então, é muita coisa a gente meio que percebe no meio do caminho só, algumas coisas dá tempo corrigir. Imagina se a gente tromba num negócio que é irreversível, daí a gente pode estar com um baita de um problemão na mão aí. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, por favor, né? Apoia o nosso trabalho, deixa aquele joinha. Se é novo no canal, se inscreve. Também estamos no Instagram, @BackDoFuturo. Toda semana, quarta-feira, às 18 horas.